meu amigo. Bom ter você aqui. Pastor Zé Antônio, que Deus os abençoe. Fique à vontade. Graça e paz. Como o pastor já me apresentou, sou José Antônio, um discípulo amado de Jesus. Luto contra as minhas falhas também, mas pela graça, misericórdia do Senhor, nos encontramos, me encontro limpo perante a face do Pai. Como ele disse, já sou casado com essa linda mulher, Tânia, essa bênção que Deus me concedeu, mulher de Deus, que tem agraciado o meu dia, né? Todos os dias ela alegra o meu coração, né? Por fazer parte da minha história. Ali ao lado, meu filho Rafael, como já foi apresentado também. Uma bênção de Deus nas nossas vidas também, que tem nos agraciado muito. Temos o Lucas, que não está conosco, né? Mas já esteve aqui algumas vezes também. E somos muito gratos a Deus pela família. E sou grato a Deus também por poder estar aqui com vocês, né? Tenho sido muito abençoado, temos sido muito abençoados, eu, minha família, principalmente eu e minha esposa, que temos estado mais presente aqui pela vida dos pastores, dos ministros de louvores, né, que têm louvado, né, aqui nessa igreja, tem nos abençoado muito. Alguns dias, né, ou meses, nós temos frequentado aqui um pouco da igreja, temos sido muito abençoados, temos sido enriquecidos, e eu sempre estou escondidinho ali, né, o Daço está sempre tentando me tirar dali, né, e eu tentando ficar um pouquinho quieto. O pastor Ramires, não, você precisa, falei, olha, deixa eu quietinho aqui um pouquinho, porque nós estamos sendo muito abençoados por vocês, tá? Pela comunhão dessa igreja, por poder fazer parte, né, de uma família tão linda, uma família tão abençoada. Tem suas lutas, suas dificuldades, como cada um de nós, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor Deus tem nos dado muitas vitórias, porque sem luta não existe vitória. Eu tenho certeza que você também é um vencedor, e você estar aqui já é uma grande vitória, já é algo que você pode erguer as mãos, celebrar, adorar, agradecer por poder estar neste lugar, nesta hora, louvando, adorando ao Deus, cantando como nós cantamos, dizendo que nós somos de Jesus, nós somos agraciados por Jesus e queremos estar com Jesus, né? Esse é o melhor lugar para que nós possamos estar juntos. Eu quero, nesta noite também, poder compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, assim como eu tenho sido muito abençoado aqui, através das palavras que Deus tem usado, os servos dele nessa igreja, através dos louvores, das orações. Eu creio que Deus também tem algo, através da minha vida, para abençoar você nesta noite, tá? Então você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito maior divino. Por mais que nós achamos que nós somos capazes de escolher os lugares que queremos estar, mas sempre tem uma ação divina nos impulsionando, porque nós somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, e Ele nos direcionou a estar aqui nesta noite. Você está sendo presenteado pelo Espírito Santo de Deus para poder fazer parte, né, desse culto, dessa adoração, dessa comunhão nesta noite. E eu quero pensar com os amados a respeito de um Deus que se importa conosco. E eu vou usar o texto de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. O livro de Juízes é conhecido como um período em que o povo de Israel fazia o que bem queria. Por quê? Porque faltava uma liderança humana. Deus deveria ser e deve ser sempre o líder nosso, aquele que direciona a nossa vida em todo momento. Mas nós somos inclinados, às vezes, a espelhar-se em alguém, a ser guiado por alguém. E nós somos criados assim, às vezes desde pequeno na família,
há um pai, uma mãe que sempre lidera a casa, lidera a família. Você vai para a escola, tem um professor que vai liderar lá na sala de aula, e no trabalho vai seguindo a mesma coisa. E o povo, nós somos inclinados, somos dependentes às vezes de uma liderança, aqui como na igreja. Uma igreja sem líder, né, é uma igreja que perece, é uma igreja que dificilmente ela vai chegar ao lugar onde ela precisa chegar se faltar liderança. E o povo de Israel estava assim, mas não porque eles não tivessem um líder, porque eles tinham o Deus que havia escolhido essa nação para ser o líder dela, para ser o rei dela, para ser aquele que direcionava Israel. Mas o povo, após a morte de Josué, o povo começou a ter dificuldades nessa caminhada. E o povo começou a falhar, começou a desviar da presença desse Deus. Começou a deixar a liderança de Deus e começou a buscar outros deuses. Começou a caminhar seguindo outros deuses. E isso veio fazendo com que o povo colhesse consequências dolorosas. Então, quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver muitos momentos o povo em escravidão e depois o povo sendo liberto. Deus levantando um libertador para que pudesse resgatar o povo. Mas para que isso acontecesse, precisava também da ação do povo, de buscar Deus, de reconhecer suas falhas, seus pecados. Por quê, irmão? Porque é o pecado que nos faz cair. É o pecado que nos traz dores, é o pecado que nos traz consequências. E o povo estava vivendo uma degradação espiritual, uma degradação física e principalmente emocional. Quando nós olhamos para o texto aqui de Juízes, capítulo 6, o povo, ele começa o texto dizendo assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Há aqui algo que nos chama a atenção. O povo fez o que Deus reprova. O povo havia desviado da presença de Deus. O povo havia buscado outros deuses. Mas nós, às vezes nós achamos que nós não fazemos isso. Nós somos diferentes desse povo de Israel. Porque nós não buscamos outros deuses. E na maior parte nós queremos ter essa consciência de que nós não fazemos isso. Mas às vezes no inconsciente, muitas das vezes, nós estamos fazendo. Quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus, mas adoramos um Deus que não é Deus? E não precisa você se ajoelhar diante de uma imagem para você adorar um outro Deus. Você muitas vezes pode estar adorando um Deus que você menos imagina que tem se tornado um Deus na sua vida. Muitas coisas nos prendem. E aquilo que chama, aquilo que prende a nossa atenção, aquilo que nos rouba da nossa comunhão com Deus, se torna um Deus para nós. Mas o texto diz que o povo tornou a fazer aquilo que Deus reprova. E por 7 anos, Deus permitiu que eles se tornassem escravos dos medianitas. E o que acontece quando o povo se torna escravo dos medianitas? Olha o que o texto vai nos ensinar. Eu vou ler o texto com vocês, irmãos, porque é um livro muito interessante, é uma história muito interessante. Você conhece, eu não vou dar os detalhes do que vem pela frente, porque você já conhece, na maioria de nós aqui, tá? Mas algumas coisas nos chamam a atenção, e eu vou caminhar apenas alguns versos desse capítulo, porque a história é bastante grande, mas eu quero que você caminhe na Bíblia, para que você entenda e olhe e perceba que a Bíblia não é um livro apenas para a gente ler e gravar algumas histórias.
mas para que nós analisamos a nossa vida, para que nós venhamos a nos refletir dentro do texto e fazer uma análise da nossa vida, como nós estamos diante de Deus, para ver se nós também não estamos caindo no mesmo problema. Eu preciso fazer isso todos os dias, você precisa fazer isso. O texto continua dizendo: os medianistas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aquele povo que havia desviado da presença de Deus, aquele povo que havia caminhado e deixado Deus de lado e adorado outros deuses, também começaram a perder o lar deles, a casa deles. Eles começaram a buscar para si cavernas, fortalezas, esconderijo, por causa do inimigo, por causa daqueles que os perseguiam. Isso se tornou tão grave que o povo de Israel começou a não ter mais saída. Eles começaram a não ter nem mesmo poder desfrutar daquilo que eles tinham, daquilo que eles colhiam. E a Bíblia é tão enfática em nos ensinar sobre isso, porque aquele povo que os escravizava, de repente, a palavra do Senhor nos diz no verso 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles, vinha e invadia a terra deles. Mas eles não só invadiam a terra, mas eles iam mais longe ainda. Diz o texto que eles pegavam todas as plantações, as colheitas, para si. E até os animais deles eram resgatados, eles arrebatavam deles, arrancavam deles e levavam para si. Agora pensa comigo um pouquinho. A Bíblia diz que quando eles plantavam, cuidava, preparava a terra, cuidava, regava, mas quando a colheita estava na hora do desfrute, vinha o inimigo e levava tudo o que eles tinham. Você já parou para pensar? Você que ganha seu salário, você trabalhou o mês todo, chegou no dia do pagamento, 5º dia do mês, ou dia 30, depende. Alguém veio e confiscou o seu pagamento, você ficou sem nada. Como é que você se sentiria nessa hora? Mas vai um pouquinho mais longe. Isso vai acontecer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5. O ano inteiro você vai trabalhar e alguém vem e pega todo o seu salário. Você apenas trabalhou, mas não desfrutou daquilo que você esperou para receber. Isso acontecia por 7 anos. Como estava a vida desse povo? Como você acha que estava o emocional desse povo, que não desfrutava daquilo que eles plantavam? Acredito eu que esse povo estava triste, decepcionado, envergonhado. Imagina os filhos esperando a festa da colheita, porque era assim que acontecia, terminava a colheita, era aquela festa, e chegava na hora da colheita, nada tinha para desfrutar. Por quê? Porque algo estava errado na vida deles. A falta
da presença, da comunhão com o Pai. A busca por algo que não era o que Deus tinha para eles. Afinal, Israel, quando nós olhamos para a história de Israel, quem era Israel? Israel era apenas um povo no meio de muitos povos. E Deus decide escolher esse povo para que o nome dele fosse glorificado, mas Deus não foi lá e escolheu a nação mais forte para ser o povo dele. Deus escolheu um povo fraco, um povo pequeno. Deus escolheu para si uma nação para que ela pudesse dizer: Deus cuida de nós. Eu e você não somos diferentes. Você não é forte o suficiente. Você não é grande o suficiente. Eu não sou. Deus nos escolheu para que o nome dele pudesse ser glorificado através das nossas vidas. E é quando o nome de Deus é glorificado na minha e na sua vida, que nós nos tornamos alguém que realmente tem um valor inestimável para Deus e na sociedade. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente de Deus, na sociedade é bem visto, é respeitado. É quando quando tudo está dando errado na vida de alguém, ela olha para você e ela diz: ei, aquele jovem ali tem algo para poder me abençoar. E ela vai até você e busca a sua ajuda. Quantas pessoas vai até você e diz: olha, ora por mim. Minha vida está tão bagunçada, eu não estou sabendo mais o que fazer. Então caminha comigo, me ajuda. Ela às vezes busca um conselho, uma oração. Ela se inspira em você. Por quê? Porque você tem algo que ela não encontra na sociedade. Você tem o Espírito Santo. Você tem a presença do Deus divino em você. Mas a Bíblia nos ensina, diante de tudo isso que está acontecendo, que Deus, esse povo de Israel, começou a entender que algo podia mudar na vida deles. Verso 6 do texto diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando o povo entendeu que a situação deles poderia ser mudada se eles buscassem aquele que era o Senhor da vida deles. Quando eles entenderam que eles não poderiam caminhar sozinhos, e isso é uma verdade que eu e você precisamos admitir todos os dias nas nossas vidas. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Nós não podemos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos se nós não tivermos a presença dEle, não caminharmos com Ele. Se nós não buscarmos Deus, nós não vamos chegar. O homem só se torna grande, só se torna forte, só se torna vencedor ou mais do que vencedor, quando você tem Cristo Jesus, quando você tem o Espírito Santo direcionando a sua vida. E o povo de Israel começou a entender que a situação deles só estava daquele jeito porque eles haviam perdido a comunhão, haviam perdido a direção. E eles estavam fazendo aquilo que eles bem imaginavam. Verso 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus enviou um profeta para que pudesse falar com eles.
para que pudesse ajudá-los. Aí tem um segredinho que eu e você precisamos entender, que se nós buscarmos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, Deus vem ao socorro. Nós só não temos socorro se nós não buscarmos, se nós não clamarmos. Nós só vamos viver com a vida destruída se nós não buscarmos a presença de Deus. Quando o nosso emocional está ruim, tem coisa, está faltando alegria de Deus na nossa vida. Nós cantamos isso aqui. A alegria nossa está em Jesus, é estar com Jesus. Mas não basta só cantar, nós precisamos crer. Nós precisamos desejar isso todos os dias. Nós precisamos entender que nós precisamos dessa alegria plena em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos felizes com Cristo, quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos convictos de que Cristo está na direção das nossas vidas, qualquer coisa que vier sobre nós pode nos entristecer, pode até nos decepcionar, mas nós sabemos o quê? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outro dia é dia de alegria. Essa semana eu estive visitando um amigo, um senhor de idade, que está com um câncer terminal. Descobriu muito rápido e já tinha tomado todos os órgãos dele. E eu cheguei na casa dele para confortá-lo, como um amigo, né, que não havia já um tempinho, e nós saímos confortados dali, porque da boca daquele senhor só havia algo: eu estou convicto que Jesus vai me levar, que todas as minhas dores vão cessar e que eu vou estar com Ele breve. Não havia uma reclamação das dores, e é 24 horas com dor. Nada faz passar, os médicos já determinou, olha, não tem mais jeito. Agora é só esperar o momento final. Mas ele não está esperando o momento final. Ele está esperando o momento de iniciar a sua estadia com Jesus, a sua nova vida em Cristo Jesus. Enquanto para alguns é o fim, para ele é o início da caminhada ao lado de Jesus na eternidade. Isso não tem preço. Isso é fé. Isso é esperança. Isso é convicção de que eu nasci para viver com Cristo. Que a vida aqui é passageira. Nós vimos tantas anúncio do pastor Darcy falando sobre pessoas que partiram. Cessa aqui, mas começa uma vida no céu, na eternidade com Ele. Mas caminhando um pouquinho mais no texto, eu disse que eu vou caminhar um pouquinho com vocês, não muito, mas a Bíblia diz que depois deles clamarem, depois deles buscarem o Senhor, e o Senhor vem ao socorro deles, o Senhor levanta alguém que possa ajudá-los nessa caminhada. E aí nós encontramos talvez um dos personagens mais lindos, mais emblemático desse livro, chamado Gideão. Porque esse jovem está vivendo a mesma realidade que o povo de Israel está vivendo nesse período. Esse homem, ele está plantando, ele está tentando colher, mas vem alguém e rouba todos o seu alimento e leva embora.
E a Bíblia diz que ele fez aquilo que o povo estava fazendo, se escondendo nas cavernas, buscando fortaleza, buscando um lugar seguro para que não pudesse ser encontrado pelo inimigo. Mas ele plantou, ele colheu, e a colheita dele, para que ele pudesse então retirar os frutos da sua colheita, da sua plantação, a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava no lugar que não era o lugar para colher o trigo. Ele estava num lugar onde se colhia, se pisava uvas. E ele estava colhendo trigo naquele lugar. O trigo tinha que ser colhido num lugar aberto, para que o vento pudesse tirar a palha, separar então os grãos. Mas se ele fizesse isso, o inimigo ia ver a colheita dele, e então ia vir roubar os frutos dele. E então ele foi para o esconderijo, ele foi para uma caverna, e lá ele começou a colher o seu trigo, emalhar o seu trigo, mesmo na dificuldade, para que o inimigo não encontrasse. Mas como eu disse, Deus se importa conosco. E Deus estava vendo aquele homem colhendo, malhando, trabalhando, cuidando daquilo que era fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que digno é aquele de colher, de comer do fruto, aquele que trabalhou por aquele fruto. Ou seja, se você trabalhou, você tem o direito de receber, e você deve desfrutar daquilo que é a recompensa sua. Mas o inimigo vinha e roubava. O inimigo vinha e retirava. E ele então tentou esconder o máximo para que o seu fruto não fosse roubado, não fosse tirado. Mas a Bíblia diz no verso 11: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisreita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uva, para esconder do inimigo os medianitas. E o anjo apareceu então a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas olha o que Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizia para nós: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão do inimigo. Esse homem conhecia muito bem a respeito de Deus. Ele sabia quem era Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que faz milagres e maravilhas. Ele sabia quem era esse Deus, mas ele não estava experimentando uma vida com esse Deus. Mas é interessante que quando o anjo fala com ele, diz que ele era um homem importante, ele era um homem valoroso, e ele era corajoso. Deus estava vendo virtudes naquele homem, que nem mesmo ele conseguia ver nele. E quando nós olhamos a sequência do texto, a Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer que quando ele começa, o anjo começa a conversar com ele, começa a falar com ele, e aí dá essa missão para ele: olha,
no verso 15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Eu sou da menor tribo, a minha família é pequena, como eu posso fazer isso? Lembre quando eu disse para vocês que quando nós nos olhamos e vemos a nossa incapacidade, e nós buscamos o poder de Deus, é então que nós nos tornamos grandes, capazes de vencer e nos tornamos vencedores. É isso que esse homem vê. Ele não vê nele condições de vencer. Ele não enxerga nele um homem corajoso, mas ele também não se abstém da missão. Em momento algum você vai ver Gideão falando, não, eu não vou. Chama outro. Ele não fez isso, porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele. E aí, ele aceita uma ação dentro de uma condição. Quando ele diz que ele é pequeno, a família dele é pequena, a tribo dele é pequena, Deus diz para ele, mas eu estarei com você, para que você possa derrotar então o inimigo, os midianitas. E Gideão então prosseguiu, ah, se o Senhor estiver comigo, então eu estou dentro, pode contar comigo. Se o Senhor for comigo, pode contar comigo que eu estou dentro. Mas ele disse, só vou pedir uma coisa, que o Senhor me revele, me mostre que o Senhor realmente está comigo. E aí ele vai lá, ele prepara algo para Deus, levanta um altar, oferece ali para Deus uma oferta, e Deus manifesta na oferta. E aí ele diz, agora, se o Senhor ainda está comigo, não fique injuriado comigo, mas olha, eu vou colocar uma lã aqui, e se essa lã estiver molhada amanhã, e tudo em volta dela estiver seco, eu vou entender que o Senhor está comigo. E Deus diz, tudo bem. Será assim como você quer. E assim ele fez. E no outro dia, Gideão chega lá, pega aquela lã, olha tudo em volta seco, sem orvalho algum. E ele pega aquele pedaço de lã, espreme, aperta aquilo e cai uma vasilhinha cheia de água. Está convencido, Deus está comigo. Aí ele diz, não, Senhor, mais uma coisinha. Amanhã eu vou fazer o contrário. A lã pega água muito fácil. Não que ele duvidasse que era Deus, mas ele diz, está muito óbvio isso aqui. Amanhã eu vou fazer o contrário, então eu vou deixar a lã aqui de novo, eu quero que essa lã esteja seca e tudo em volta esteja molhado de orvalho. E no dia seguinte vai lá Gideão de novo e está lá o quê? A lã sequinha, sem água alguma. E em volta tudo cheio de orvalho. Aí ele não tinha dúvida. Deus está comigo. Deus já nos deu a vitória. E aí ele saiu, celebrando. Mas Deus diz mais. Agora tu vai derrubar os altares. O altar de Deus Baal, falso Deus, que está lá na cidade, na entrada, na terra do teu pai, derruba tudo, queima tudo. Por quê? Porque tem que ter entrega total. Santidade total. Eu dou a vitória, mas não aceito, não compartilho a minha glória com ninguém. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E sim, ele faz. Ele vai lá, derruba aquele altar de Baal, queima tudo, pega lá, levanta um altar ao Senhor. E diz, eu estou com o Senhor.
Eu tenho um compromisso contigo. Não tem mais nenhum Deus aqui que eu venha adorar. Agora é somente o Senhor. Aquele que adorava que sabia de um Deus dos antepassados dele, agora está vivendo uma experiência única e verdadeira com o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que eu e você servimos. Eu quero pensar com você bem rapidinho dentro desse aqui. Eu vou caminhar só até aqui com vocês. Meus queridos, primeira coisa, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos adorar apenas a Deus. Deus precisa ter prioridade plena na nossa vida. Nada pode roubar a nossa comunhão com Deus. A presença de Deus tem que ser a coisa mais importante da minha e da sua vida. Hoje eu não vou porque tem jogo do meu time. Deus não está sendo glorificado. Você está deixando Deus de lado. Eu não vou à igreja, eu não vou à visita, eu não vou a isso porque é o último capítulo da novela. Danou-se, piorou-se. E eu sei que vocês têm aprendido isso aqui, pastor Alexandre. Eu ouvi muito bem aqui, fui ministrado aqui, pastor Alexandre falando muito bem sobre isso, né? Muitos deuses, às vezes, a nossa própria casa, nossa própria sofá nesse frio, rouba o lugar de Deus. E às vezes nós adoramos coisas, pessoas, colocamos ídolos no lugar de Deus. E Deus vai ficando para trás. Vai ficando para segundo plano. Se der domingo eu vou. Se der quarta-feira eu vou. Se der sexta-feira eu vou. Mas esse se der está. Se eu estiver com vontade. Sabe quando às vezes você chama alguém para ir, olha, vamos à igreja comigo. Se der, eu vou. Às vezes eu costumava dizer, olha, tua resposta é não. Já está declarando que não vai. Vamos pensar em uma outra data, então. Porque não adianta. A pessoa já está declarando que ela não está afim, que ela não está disposta. Mas isso só acontece com quem você convida para a igreja, ou isso acontece também na sua caminhada? Na sua leitura bíblica, quando você não pegou a Bíblia para ler, se der eu vou ler a Bíblia. Se der eu vou orar por esse pedido que o pastor Daça apresentou lá na igreja. Se eu tiver tempo. Quantas coisas, quantas bênçãos nós perdemos porque nós colocamos algumas coisas na frente. Nosso corpo, nossa natureza, ela rouba o lugar de Deus. Há uma luta, diz o apóstolo Paulo, da carne contra o Espírito. E nós precisamos ter cuidado com isso. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar até aqui, é que se nós buscarmos ao Senhor em oração, clamarmos, Ele vem ao socorro. Se você buscar, se você adorar, se você dedicar sua vida, Deus vai vir ao seu socorro. Terceira coisa, que mostra um Deus que se importa conosco, é que Ele vai levantar alguém que vai te ajudar. Que vai lutar por você. Gideão lutou aquela batalha pelo povo de Israel. Ele guerreou pelo povo de Israel. Ele lutou uma batalha que não era apenas dele, mas era de todo Israel. Ele ouviu Deus, ele aceitou o desafio, e ele santificou e foi à batalha, à luta.
sabendo que Deus havia entregado. Se você ler a história, mais para frente, você continuar lendo na sua casa, ou se você já conhece, quando ele faz a última, ele nem faz uma prova, porque Deus já manda ele lá e fala, olha, desce lá, vai lá ver o que o povo está falando. E lá ele ouve alguém dizendo um sonho, e alguém interpreta o sonho dizendo, isso não é nada menos do que a espada de Gideão. Deus entregou todos nós nas mãos de Gideão. E ele volta e diz para o povo, vamos, agora é a hora. Deus já entregou todo o povo nas nossas mãos. Meus queridos, o inimigo, quando não há presença de Deus, o inimigo ronda a nossa vida. Ele rouba a nossa paz. Ele nos tira aquilo que é mais precioso. Ele nos tira da adoração, da comunhão plena com Deus. Nós sabemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado traz consequências dolorosas. O pecado nos faz fugir da presença de Deus. Basta você conhece alguém que de repente não está vindo à igreja. Ora por ela. Visita. Aproxime-se. O pecado está roubando ela de Deus. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus, nos tira da comunhão do Pai. E nós começamos a fugir, sair da presença de Deus. Precisamos ter cuidado. Precisamos analisarmos, refletirmos, quando há uma frieza, quando há um afastamento da palavra, da oração, da comunhão, algo está errado. Deus não está sendo mais o centro da sua vida. Você precisa analisar aquilo que está acontecendo com você. Você precisa analisar aquilo que está acontecendo às vezes com o seu irmão, com o seu amigo, com aquela pessoa próxima de você, que não vem mais à igreja, que está afastado de Deus, que está fugindo da comunhão com Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Outra coisa, o inimigo, ele não brinca. Ele não presenteia. Ele rouba. Ele rouba a paz. Ele rouba a comunhão. Ele rouba a alegria. Ele traz dor. Ele traz sofrimento. O diabo, ele não tem dó de ninguém. Deus é misericordioso. Deus é cheio de amor e graça por mim, por você, pelas pessoas. Mas o diabo não. Tanto é que Jesus declarou que o diabo veio matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Essa é a ação do diabo na vida do ser humano, o inimigo. Terceira coisa, Deus levanta alguém para te ajudar. Deus levanta alguém que te ajude a libertar. Quando nós estamos caídos, nós não conseguimos nos levantar sozinhos. E uma das coisas mais difíceis do ser humano, às vezes, é essa. Não admitir que ele precisa de ajuda. Que ele precisa de alguém que caminha com ele. De alguém que ajude ele a se reerguer. Que às vezes cobra dele a respeito daquilo que está acontecendo. Daquele pecado que ele está vencendo. Que ele precisa vencer às vezes. Ou que ele está amarrado nele e precisa vencer. Deus levanta Gideão. Um homem que a Bíblia diz corajoso.
forte, que ele não via essa força nem essa coragem nele, mas que estava dentro dele, porque ele sabia quem era o Deus de Israel. Ainda que ele não estivesse vivendo isso, mas ele sabia. E no momento em que Deus o chamou, ele respondeu positivamente. Ele se levantou daquele lagar onde ele estava malhando trigo. Aquele homem se sentiu forte, porque ele entendeu que Deus era com ele. Não importa o que você esteja vivendo, se você entender que Deus é com você, você vai se tornar uma pessoa forte, pronto para caminhar, para lutar, para guerrear. Não vai aceitar que o inimigo te aprisiona, que o inimigo te prenda dentro daquela caverna que ele estava lá. Mas ele saiu daquela caverna. Ele derrubou altares de falsos deuses. Ele juntou pessoas para que caminhasse com ele e guerreasse com ele. Ele conseguiu levantar 32 mil homens que pudessem ir à guerra com ele. Ainda que todos eles não foram. Porque quando Deus disse, olha, fala para eles aí, ó, quem for medroso, pode ir embora. A Bíblia diz que 22 mil dos 32 foram embora. Porque eram medrosos. Quem tiver tremendo de medo, pode ir embora. 22 mil dos 32 mil foram embora. Coragem, são poucos. Manter a coragem, manter disposto, são poucos. No final, só sobrou 300 homens, que foi a guerra com ele. E com os 300 Deus deu a vitória. Gideão foi o libertador do povo de Israel, que Deus usou para libertar o povo. Deus também quer usar você para libertar a vida daqueles que estão presos, cativos, escravizados pelo inimigo. Você está disposto a ser um libertador? Lutar pela causa, pela nação, pelas famílias, pela comunidade que você está inserida. Eu sei que tem desafios aqui de evangelização, aqui da igreja. Você está disposto a ser um desses? Que vai levar a palavra, o evangelho, vai levar aquele que pode libertar da escravidão, aquele que está preso pelo inimigo, pelo pecado. Deus nos chama para fazer parte. Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou de todas as prisões do pecado. Ele nos limpou de todos os nossos pecados. Ele nos purifica. E Ele continua de braços abertos, de mãos estendidas, para libertar aqueles que estão aprisionados. Mas Deus sempre usa pessoas. Ele usou Gideão, Ele usa você e eu que estamos aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu sei que, ó Deus, a Tua palavra que não volta vazia, ela, Deus, tem uma mensagem desafiadora para nós nesta noite. E nós entendemos, ó Pai, quanto nós precisamos de Ti. O quanto, ó Deus, nós carecemos da graça do Senhor. Porque, ó Deus, o inimigo está sempre querendo roubar, ó Deus, a presença do Senhor, a santidade, Senhor, a proximidade nossa contigo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, nós sejamos reerguidos por Ti. A nossa comunhão aumente com o Senhor. Não há mais, ó Deus, ídolo. Não há mais Deus, ó Deus, que rouba, Senhor, o lugar do Senhor nas nossas vidas. Pois Tu és o centro da nossa vida e nós queremos estar no centro da vontade do Senhor. Que esta igreja seja uma igreja, Senhor, cheia de homens, mulheres, valentes, corajosos, que estão dispostos, Deus, a lutar a luta do Senhor, trazer a libertação àqueles que estão aprisionados, cativos pelo inimigo. Que nós possamos ser, ó Deus, os agentes de transformação nesta comunidade,
para resgatar famílias, para resgatar pessoas, ó Pai, que estão aprisionadas. Levante-nos, ó Pai, dá-nos, ó Deus, da presença do Teu Espírito Santo, como Tu deste a Gideão, para que nós possamos, ó Pai, fazer, ó Deus querido, aquilo que é missão do Senhor, que tem nos compartilhado desta missão, de alcançar corações, de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança, a mensagem da libertação, da cura, para que outros também desfrutem desta comunhão. Não aceitamos, ó Pai, o inimigo roubando, Senhor, os frutos da nossa colheita. Mas queremos, ó Pai, desfrutar da alegria, da comunhão contigo, todos os dias das nossas vidas. E que esta igreja seja, Senhor, uma igreja alegre, vitoriosa, caminhando contigo todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.